Muito se fala entre os admiradores das irmãs Brontë sobre um amor proibido que a Charlotte teve por um professor dela que se chamava Constantin. Hoje a gente vai conversar sobre o primeiro livro escrito por ela e que foi inspirado justamente nesse amor. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre O Professor, que foi a primeira obra escrita pela Charlotte Brontë, só que foi a última publicada. Esse livro aqui foi publicado póstumamente, inclusive, mais de um ano depois que a Charlotte tinha morrido. Charlotte morreu em 1855 e esse livro aqui foi publicado em 1857. E como eu falei, foi inspirado no amor proibido que a Charlotte sentia por um professor que ela teve. Aqui na história a gente vai conhecer o William, que vai ser o protagonista da história, que é inspirado no Constantin. E ele é um órfão que vive com os tios, mas ele começa a discordar das escolhas que os tios estão querendo fazer para ele. E aí ele vai embora procurar o irmão dele, que é um comerciante bem de vida, e ele vai pedir emprego para esse irmão. Chegando lá nessa outra cidade onde está o irmão dele, ele até consegue um emprego, mas os dois não se dão muito bem. O irmão dele é meio grosso, meio não, é bem grosso, e aí eles acabam brigando e o William tem que ir embora de novo. Então ele consegue um emprego como professor numa escola para meninos. Ele começa a se dar bem lá nessa escola e do lado da escola para meninos tem uma escola para meninas. E aí o William vai conseguir um trabalho lá nessa escola para meninas também. Ele vai dar aula nos dois lugares. E aí essa escola para meninas tem uma diretora que se chama Zoraide. E ela e o William vão começar a flertar. Mas depois também vai aparecer uma aluna do William, que também vai despertar alguns sentimentos de ternura inicialmente no William. E aí a gente tem um triângulo amoroso disfarçado, não é bem um triângulo amoroso, mas a Charlotte ela faz essa brincadeira com essas duas pretendentes para o William. Qual das duas vai representar a Charlotte na história? Se você conhece a história da Charlotte Brontë, você vai pegar logo de cara por um detalhezinho que ela coloca em uma dessas duas mulheres, uma atividade que essa mulher faz, que é uma atividade que a Charlotte fazia quando ela conheceu o Constantin, mas eu não vou falar aqui, leia o livro que você vai descobrir. Enfim, uma dessas duas mulheres vai representar a Charlotte, o William vai representar o Constantin e a outra mulher vai representar a esposa do Constantin na vida real, porque esse professor que a Charlotte era apaixonada, era casado, eu falei que ele era casado. Ele era casado e tinha filhos, inclusive. Ele era bem mais velho, apesar do William ser mais novo. O que eu acho muito legal nas histórias das irmãs Brontë, de uma forma geral, mas falando especificamente aqui da Charlotte, é a forma como ela constrói os personagens. São sempre, eu já li todos os romances delas, e dela, no caso da Charlotte, eu tenho mania de falar das irmãs Brontë juntando tudo num bolo só, mas eu vou falar especificamente da Charlotte. A construção que a Charlotte faz dos personagens é sempre muito bem feita. São personagens de fato muito realistas. São pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia, sabe? São pessoas que às vezes a gente se identifica, às vezes não são vilões e heróis, sabe? São pessoas com defeitos e qualidades, pessoas que às vezes a gente gosta, mas tem um ponto ou outro que a gente discorda. Ela conseguiu escrever personagens muito realistas e isso eu sempre acho que é um ponto de destaque nas narrativas da Charlotte. Outra coisa que Charlotte faz muito bem é colocar algumas reviravoltas. Aqui, a reviravolta é bem tímida, né? E principalmente se a gente for comparar com a reviravolta, por exemplo, de Jane Eyre, né? Mas aqui, apesar dessa reviravolta que acontece ser tímida, é uma reviravolta e muda a nossa perspectiva com relação à narrativa. A gente acha que esse romance está se encaminhando para ser uma coisa e de repente a gente percebe que não é isso, vai ser outra coisa. A história de amor aqui não é aquela que a gente estava esperando. E eu achei isso bem legal, me surpreendeu muito positivamente nesse livro,
além da experiência de ler um livro escrito pela Charlotte ser sempre maravilhosa e eu sempre indico. Dito isso, eu gostei muito desse livro aqui, eu sempre gosto das narrativas da Charlotte, só que quando eu comparo esse livro com outras obras dela, eu acho que ele fica um pouquinho abaixo das outras. Mas assim, ele concorre com quem? Jane Eyre, que é o livro da minha vida, é o meu livro preferido. Ele concorre inclusive com Villette, que é um livro da Charlotte que eu gostei muito e que ele também é inspirado nesse amor proibido da Charlotte. Só que esse daqui foi o primeiro escrito, né, dela. Enquanto Villette foi o último. Ela escreveu já mais velha, apesar dela ter morrido nova, ela morreu com 38 anos. Ela escreveu Villette, se eu não me engano, com uns 36 anos. Então, querendo ou não, ela já tinha mais experiência, ela já era mais madura, tanto pessoalmente como profissionalmente, né? E também Villette é um livro mais longo, então ela teve mais tempo de desenvolver a história. E aí, quando a gente compara, né, dois livros escritos, inspirados na mesma história, que é esse Amor Proibido da Charlotte pelo Constantin. E aí a gente vê o Professor e Villette fica assim um pouco acima de O Professor. O que não significa que eu não gostei, eu só acho que numa resenha eu tenho que falar as minhas impressões de uma forma geral. E comparando os dois, se você já leu Villette, eu ainda prefiro Villette. Mas leia também O Professor se você não leu, porque é muito legal ver a Charlotte, né, no início de carreira, a primeira coisa que ela escreveu e ver como que ela já era incrível. É um livro muito gostoso de ler, sim, é um livro que flui muito bem, é um livro que a gente lê bem rapidamente, a narrativa da Charlotte é muito gostosa. É a narrativa menos rebuscada dela, talvez por ter sido o primeiro, né, mas não deixa de ser elegante. E eu gosto muito, muito, muito da narrativa da Charlotte e foi muito gostoso ler esse livro aqui, por isso, mesmo sendo o pior dentre os que eu já li dela, o pior não, né? É o meu menos preferido, ainda assim foi uma leitura maravilhosa. Essa edição aqui, ela é da Pedra Azul e ela veio naquela caixa de clube de leitores que a Pedra Azul tá fazendo. Foi a primeira caixa da Pedra Azul. E assim, eu assinei só pra ter esse livro aqui, porque eu queria muito o Professor. Ele tava esgotado no Brasil, né? E eu não achei nos sebos que eu procurei. Então, assim que eu fiquei sabendo que a Pedra Azul ia trazer esse livro aqui na primeira caixa, eu assinei só pra receber esse livro aqui. Então eu acabei pagando 2 meses pra receber esse livro aqui e depois eu cancelei. Não porque a caixa não é boa, porque é ótima. Inclusive, tá dando pra ver ali em cima uma Charlotte Brontë? Veio junto com esse livro aqui, eu devia ter pegado pra mostrar pra vocês. Espera aí. Tá aqui a Charlottezinha, coisa mais linda da vida. Ela é toda bonitinha, ela é feita de biscuit. E ela veio junto com o livro, veio também marcadores, enfim, eu gostei muito da caixa, mas eu realmente assinei só para ter esse livro aqui. Ele não tá disponível para o público em geral comprar. Eu acho que ele tá disponível para os membros do clube da Pedra Azul. Eles podem ir lá no site e comprar as outras caixinhas passadas. Então, se você conhece alguém que é assinante da Pedra Azul, pede para dar uma olhada lá, que eu acho que a pessoa pode conseguir esse livro aqui para você, mas para o público em geral ele não está disponível. Existe uma edição antiga, né, que pode ser que você encontre em algum sebo. Como eu disse, eu não encontrei nenhum sebo quando eu procurei, mas pode ser que você encontre. Vamos torcer para alguma editora trazer esse livro aqui para o público, ou para a Pedra Azul liberar esse livro aqui para o público em geral, porque é uma história que merece muito ser lida. Então, se você se deparar com esse livro aí, eu sei que é difícil encontrá-lo no mercado, mas se você se deparar com esse livro aqui, dê uma chance para ele, dê uma chance para Charlotte, para as irmãs Brontë de uma forma geral. Eu até vou deixar linkado um vídeo que eu fiz especial do Dia das Mulheres, eu fiz em homenagem às irmãs Brontë, porque eu realmente sou muito fã delas. Então, leiam as irmãs Brontë, leiam O Professor se vocês tiverem oportunidade, porque vale muito a pena. Se você já leu O Professor ou qualquer outro livro da Charlotte, ou da Anne, ou o livro da Emily, né, que é O Morro dos Ventos Uivantes, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gosta delas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu curtir aqui embaixo, que é muito importante pra mim. Eu sempre falo isso com vocês, porque de fato vale muito esse curtir.
e não custa nada pra vocês. Dá uma olhada aqui no canal se você tá chegando agora, eu falo sobre literatura, como você pode ter percebido. Se você gostar do meu conteúdo, se inscreva aqui no canal também. Se você já foi inscrito, muito obrigada pela companhia, isso vale muito pra mim. Muito obrigada também por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.